agora a segunda mesa, com o tema de depressão e suicídio na graduação. Para a abertura da mesa, eu quero convidar o Leonardo Antônio de Andrade, pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis. Boa tarde a todas e a todos. Estou aqui em nome da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis do FISCAR. Queria ressaltar a importância da saúde mental para o bem-estar, a qualidade de vida de toda a comunidade acadêmica. E também declarar que temos um aumento do número de casos que estão afligindo a estudantes e trabalhadores da nossa comunidade, e que justamente vem até a nossa pró-reitoria, que cuida da parte tanto de saúde física quanto mental, procurando ajuda. E a gravidade que o panorama que isso tem trazido para a gente traz muita angústia. E uma das maneiras que nós vimos realmente de tentar sensibilizar a gestão para uma política institucional é justamente tentando trazer essa discussão para todos. E o Congresso, esse Congresso, é um desses caminhos. Queria agradecer duas pessoas-chave para a organização desse Congresso, a pró-reitora adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis, Francimar, aqui presente, que se dedicou muito para que acontecesse, e também ao professor Jair, da Medicina Psiquiatra, o líder da Liga de Saúde Mental, uma pessoa que nós temos contado muito com a colaboração e temos muito a agradecer. Desejo uma boa tarde a todos, apesar da gravidade do tema, nós possamos entender as questões para poder respondê-las. Muito obrigado. Para a nossa primeira palestra, eu gostaria de convidar a Marina Cristina Zultesso. Ela é psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com ênfase em prevenção e promoção de saúde, mestre e doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pelo Unesp Bauru, com ênfase em Desenvolvimento, Comportamento e Saúde. Ela possui um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas na USC de Bauru. Atua como psicóloga clínica em Bauru e atualmente trabalha com temas relacionados à depressão, estresse e suas relações em universitários. Que sim. Bom, primeiramente eu queria agradecer por estar aqui, essa oportunidade tão boa de poder falar de um assunto tão interessante e parabenizar todo o pessoal que está promovendo o simpósio, o congresso, porque realmente é um tema muito pertinente e que pouco tem se falado, embora a grande ocorrência agora nas mídias, a gente anda falando bastante. Eu acho um tema muito pertinente, queria agradecer muito ao convite. Bom, então eu pensei um pouquinho dentro dessa mesa que a gente poderia conversar, que seria um pouco fora já do que a gente vê de macro, assim, sobre a questão da depressão e do suicídio na graduação. Então eu trago um pouquinho sobre a competição acadêmica e o desencadear de depressão e estresse entre os alunos de graduação e também da pós-graduação. Vou fazer um pequeno recorte da pós-graduação também. Bom, como panorama geral do que a gente vai conversar um pouquinho, então eu trago como tema macro os universitários, dentro dos universitários graduandos e pós-graduandos. A partir disso, então, a competição acadêmica e o desencadear de estresse, depressão e suicídio dentro dos universitários.
Eu queria saber um pouquinho aqui, quem que está na pós-graduação? Tem alguém aqui que está na pós-graduação? Legal, bastante gente, então. O pessoal que está na graduação, que tem interesse em ir para a pós-graduação. Legal, muito bom. Então, só para a gente ter uma ideia, realmente, de pensar nesse contexto amplo, né, do que pode vir a surgir ainda assim, os meios que a gente tem de controlar e amenizar as situações. Bom, então se a gente pensar na competição acadêmica e no adoecimento, ainda são muito escassas as pesquisas que trazem de fato estudos que trabalharam e avaliaram a competição acadêmica. Porém, sabe-se que na literatura ressalta que existe a competição acadêmica, mas nenhum estudo de fato foi aprofundado para investigar quanto que é essa porcentagem da competição acadêmica, se ela existe, suas consequências. Nenhum estudo foi muito a fundo disso ainda. Porém, as minhas pesquisas atuais no doutorado, eu tenho enfatizado bastante a questão do adoecimento nos pós-graduandos em especial, mas ampliando um pouco para a graduação também, que a gente sabe que um é ramificação do outro. Primeiro a gente passa pela graduação para estar então na pós, e pode ser que haja outras ramificações da graduação que contribuam para o adoecimento na pós. Então, minhas pesquisas atuais no doutorado, elas se pautam extremamente nisso, para avaliar um pouco adoecimento, estresse, depressão e outros parâmetros também correlacionados à vida do estudante, à vida na academia. Bom, há algumas distinções sobre a competição na graduação e na pós-graduação. As pessoas costumam às vezes ter a ideia de que na pós-graduação é uma competição maior. São competições diferentes, sem eliminar o fato de que uma é uma competição mais voltada para artigos, publicações, uma competição bem específica. Contudo, na graduação, a gente também tem que dar essa ênfase de que a competição é grande, porém de outras formas, como a procura de estágios, notas, a competição entre os alunos e outras milhões de formas de competição entre os próprios alunos e entre os professores, trazendo isso para grupos pequenos e indo se expandindo aos grupos macros do próprio departamento, do lugar que a gente está inserido, no curso que a gente está inserido. Então a gente não pode eliminar o fato de que só a pós-graduação tem a competição. Todas têm, a pós-graduação, a especialização, seja qual for, tem suas competições dentro, mas cada uma de um jeito, em uma variável específica. Bom, então eu trago um pouquinho assim para a gente pensar os tipos de competição que acontecem dentro da graduação, da pós-graduação, nessa vida de universitário. O primeiro ponto para a gente pensar na competição já é a competição para entrar no vestibular. A gente já tem uma competição extremamente acirrada dentro do curso que a gente escolhe, para a universidade que a gente escolhe. Nós competimos com diversos outros alunos para então conseguir uma vaga no curso que a gente almeja e de fato ser inserido numa universidade que a gente tentou. Às vezes as pessoas passam algum tempo fazendo cursinho e outros projetos de qualificação para poder ingressar na universidade. Então, se a gente pensar, esse é o grande primeiro ponto para a competição na vida do universitário. Depois a gente tem a competição por notas e melhores estágios. A competição entre os alunos e a competição, como eu disse, que os professores também auxiliam a gente a ter, não de forma para favorecer o adoecimento, mas uma competição que possa favorecer o bem-estar do aluno. Não, você tem que ir lá, tem que tentar, só que aí isso acaba de vez em quando distorcendo e indo para um nível de adoecimento. Quando a gente fala sobre melhores estágios, a gente sabe que em diversos cursos e universidades, chega um período da universidade da graduação que a gente tem que fazer a escolha por um estágio. Às vezes tem a opção de 2, 3 ou mais estágios. E para adentrar nesses estágios, a gente almeja muito eu queria muito fazer aquele específico. Mas às vezes tem que passar também por um pequeno processo seletivo dentro da parte interna da graduação para ver qual estágio você vai ser selecionado. Dessa forma também, dentro da própria sala de um ano, a gente consegue pensar nessa competição. Bom, também tem a competição por artigos publicados dentro de um grupo de orientandos. Por exemplo, se as pessoas entram num ano de mestrado ou num grupo de IC, que o professor está orientando vários alunos, há uma competição para que os alunos publiquem de forma rápida e também de forma significativa, para que tenha um número de publicações significativos, que isso vai favorecer o programa, vai favorecer o professor. Então, por exemplo, se o aluno está inserido num programa de pós-doutorado, entrou no mesmo ano com um orientador, ele e mais 3 alunos.
há uma competição interna para ver quem desses orientandos acaba tendo uma publicação maior, um desempenho maior frente ao professor, frente às suas atividades extracurriculares. E isso acaba sendo velado muitas vezes e implícito, porque não é algo que o próprio professor tem esse conhecimento dessa competição. Os alunos se estimulam dentro dessa competição para poder chegar então a um passo futuro, dentro da graduação ou da pós. Também há a competição para ter bolsas de estudos, que é uma realidade atual nossa hoje, que eu vou falar um pouquinho mais depois. E pensando sobre esses tipos de competição e outros tipos ainda que a gente pode pensar, que não relatei aqui no momento, o que começa a acontecer? Os alunos começam a apresentar casos de bloqueio de escrita, quando o aluno não consegue mais evoluir na escrita em função de que escrever passa a ser aversivo para o aluno. Só que a gente tem que pensar que, independente do contexto que a gente tiver inserido, de graduação, mestrado ou doutorado, nós temos prazos a cumprir, seja de aproximadamente 4, 5 anos, 2, 4 anos no doutorado, nós temos um prazo. E normalmente esse bloqueio da escrita está muito associado à imperfeição da escrita. Então a gente sempre quer ficar se exigindo bastante para uma escrita perfeita, para publicar numa revista boa, com qualizar, para poder ter um resultado significativo na apresentação do meu TCC. E os alunos começam a apresentar um pouco esse bloqueio na escrita pela consequência de estar dentro do padrão da imperfeição, e logo começa a se acontecer algo que a gente tem muito em comum, que é a procrastinação. Então a gente vai deixando sempre para amanhã as atividades que a gente tem que fazer hoje. Procrastinar também é uma forma de deixar para depois aquilo que eu não estou conseguindo fazer hoje, mas nos causa uma consequência pelo fato de que amanhã eu tenho mais tarefas. Aí as da manhã eu passo para depois de amanhã. E aí eu vou passando. Chega uma hora que o meu prazo chegou no limite e eu deixei tudo para amanhã. O que acontece com um aluno que deixou tudo para fazer no último mês? Obviamente ele vai adoecer, ele vai estar sob uma pressão muito grande, um estresse muito grande. E tudo isso em função de, em algum momento determinado, ele ter sido muito cobrado pela escrita, ele ter sido muito exigido dentro da própria vida universitária dele. Outro ponto que eu ressalto como consequências, que eu tenho visto bastante no consultório, é da questão do zumbido, que é uma parte da fonoaudiologia, que as pessoas começam a ter um som, não sei se vocês conhecem o zumbido, mas é um som constante que a gente vai ouvindo de forma involuntária. A parte da fonoaudiologia explica que o zumbido nada mais é do que um alerta de que alguma coisa está acontecendo de errado, muitas vezes vinculado ao estresse. Então os alunos começam a ter esses zumbidos e eles começam a ser exacerbados, principalmente em momentos de grande estresse. E uma outra consequência bastante relatada é a insônia. Uma vez que os alunos não fizeram as atividades, estão sob uma pressão muito grande, eles não conseguem dormir. Esse não dormir também traz consequências das que principalmente a gente está abordando aqui, que é a ansiedade, a depressão e uma consequência mais extrema, o suicídio como uma forma de fuga do problema. Bom, aqui eu trago um artigo para vocês sobre a competição na ciência brasileira. E esse artigo é de 2003. Ele mostra então que a comunidade científica brasileira está sob pressão. Todos os anos há um aumento da contribuição para a ciência internacional e do número dos alunos que são treinados para fazer pesquisas e ensinar a um nível avançado. A tradição de pesquisa ilustra o nível de estresse gerado pelo conflito entre o aumento da concorrência e a diminuição dos recursos, ressaltando os efeitos negativos sobre a criatividade e sobre a baixa tendência para escolher a ciência como uma carreira. Então esse é um dos artigos que eu gosto muito para falar um pouco sobre essa competição na vida acadêmica, sobre essa concorrência exacerbada que acaba desmotivando um pouco os alunos para partirem para a vida acadêmica. Bom, como a gente falou um pouquinho ali sobre o corte de bolsas, que é uma realidade atual, eu fiz um recorte de uma notícia recente, de agosto agora de 2017, de que o CNPq então atingiu o teto para pagamentos de bolsa e poderia ser suspenso. Principalmente em agosto, foi o ápice falar sobre isso, sobre o corte de bolsas, e a gente sabe que é uma realidade atual.
é uma realidade que a gente fica sempre com medo, pensando se vai acontecer, quando vai acontecer, e o tanto que eu dependo de suporte financeiro para continuar minha vida acadêmica. Então teve certo momento aí nesse ano que a gente ficou bastante aflito, todos nós da universidade ficamos bastante aflitos com essas notícias que foram lançadas e sobre, de fato, a preocupação que o presidente da CNPq lançou sobre o corte de verbas que poderia ter assim futuramente. Esse gráfico traz aqui um pouquinho para a gente ilustrar, o corte de verbas do CNPq passou de 45% a menos de bolsas no mestrado e no doutorado de 2017, comparando os anos de 2014 e 2015. Aqui no primeiro gráfico a gente consegue ver os doutorandos e aqui o pessoal do mestrado. E essa linha laranja, não, mas amarelinha aqui, é sobre 2017, comparando os outros anos, então a queda foi significativa para o corte de bolsas. E pensando sobre o corte de bolsas e redução de suporte financeiro, a gente consegue pensar em dois momentos de competição dentro desse panorama assim, dos poucos recursos que estão sendo destinados aos universitários. Primeiro, a gente consegue pensar na competição se a gente vai se inserir num programa de pós-graduação, no qual o programa pode fornecer ali dentro do programa 3, 4 bolsas que seja, os alunos passam não somente a tentar uma vaga para o mestrado, doutorado, os alunos agora começam a tentar a primeira vaga, para garantir o mais próximo possível da bolsa de estudos, sendo que os programas começaram a reduzir algumas vagas destinadas na pós-graduação. E dessa forma a gente pode pensar também no âmbito da graduação. Quando o professor anuncia que vai ter uma iniciação científica, os alunos, os pares, dentro de uma própria turma de um ano, começam a competir entre si para ver quem vai ter essa iniciação científica. A competição passa de um nível não saudável para um nível de concorrência e pode gerar muito atrito entre o próprio grupo de estudantes que se formou no ano de iniciação na faculdade, de iniciamento na faculdade. E outro ponto que a gente pode pensar interessante ainda, com relação a isso, é que os alunos agora passam a ter uma dupla jornada. Então, os alunos que não têm mais suporte e com o corte de bolsas, principalmente na pós-graduação, começam a ter uma dupla jornada, começam a ter que trabalhar e, em contrapartida, estudar, fazer um mestrado, doutorado. Ou na graduação a gente vê muitas situações assim também, quando não há esse recurso. E o que acontece? As pessoas que trabalham não conseguem se dedicar exclusivamente para os estudos, ter essa dedicação, logo o número de publicações desse aluno é reduzido, porque ele não tem tempo hábil para poder ter um número de publicações como um aluno comparado a um aluno que tem dedicação exclusiva. E aí a cobrança vem em cima do aluno pelo professor, pelo programa, aí a competição realmente começa a ser acirrada. Ah, mas o seu amigo que entrou no mesmo ano que você, ele tem 3 publicações, mas ninguém lembra do fato de que o aluno tem que trabalhar, tem uma dupla jornada. Bom, e a gente pensando um pouco mais ainda na competição, há essa competição entre os próprios professores de universidades públicas e particulares, porque uma vez que a gente sabe que pela crise que estamos vivendo tanto no Brasil quanto no quesito educacional, a estimativa para contratação, quando eu digo contratação não como professor substituto em universidades, é muito reduzida para agora, a estimativa é um pouco além. Então a gente tem que esperar um pouco para essa contratação ainda, porque ainda não se tem uma perspectiva de quando vai haver novas contratações, embora muitos professores começam a se aposentar. A contratação de substituto ou de outras alternativas em alguns programas, em alguns departamentos, não cabe a todos. Mas dentro da universidade pública, então está difícil. Da universidade particular, em contrapartida, se você vai entregar um currículo, mas você tem doutorado. A gente não está contratando pessoas que têm doutorado, porque a carga de salário é maior. Então você passa a ter que omitir os seus títulos ou não tê-los para conseguir um emprego numa universidade particular. Então a competição, quando abre uma vaga, ela é extrema. Ainda assim, você acabou de sair da pós-graduação, pode estar no doutorado, mas você não consegue ter a visão da universidade pública e nem da particular. Então isso também começa a gerar um adoecimento e um conflito sobre essa realidade atual que estamos vivendo. Assim, esperamos que possa melhorar no futuro. A competição entre os professores
e orientadores, uma vez que a gente sabe que os professores também querem ficar com os melhores alunos, nada mais digno, mas às vezes as pessoas não conseguem perceber o potencial de um aluno que não tem tanta proatividade como o outro, mas consegue executar uma tarefa bem feita. Há alunos que falam muito bem em público, há outros alunos que escrevem muito bem, porém a competição começa a ser cada vez mais acirrada pela nota da CAPES em programas, pela própria visibilidade entre os programas de graduação, e os alunos têm essa competição para com os professores, orientadores, para sempre estar mostrando o melhor desempenho frente aos olhos dos outros que estão avaliando eles. Bom, a competição ainda continua pelos departamentos de graduação e os programas de pós-graduação. Uma vez que um programa de engenharia X numa universidade pode ter uma nota CAPES significativa a 5 e um outro programa nota CAPES relativa a 7. Os programas começam a ter uma competição, mesmo que implícita, não necessariamente verbal. Há essa competição do outro programa ser melhor, de ter uma outra visibilidade. Logo, todo mundo num grupo macro sai prejudicado. Por quê? Essa competição começa a gerar um estresse, adoecimento, ansiedade muito alta, não só entre os professores, docentes, discentes, mas também entre os funcionários da própria universidade. As pessoas começam a gerar buchicos, fofocas, falando porque o departamento vai fechar se não tiver uma nota significativa. E pessoas que trabalham no departamento, na parte da secretaria, por 25 anos, começam a ter que cogitar a possibilidade de ser transferidos, de serem demitidos. Então, esse adoecimento começa a se expandir pela própria competição. Bom, pensando na pressão acadêmica e na vulnerabilidade dos jovens, há disputas infantis por notas, pressão para cumprir a rotina acadêmica e excesso de atividades ligadas à faculdade. Esses são alguns dos elementos destacados pelos alunos que responderam a uma entrevista à Folha de São Paulo. Esses alunos foram especialmente da medicina da USP. E uma das entrevistadas ainda relatou que, além do cansaço mental, da desumanização cotidiana, temos que ter a cabeça tranquila para estudar doença. Então, pensando na área da saúde especificamente, a gente tem que estar bem para ainda poder ajudar o outro. Então, é um desafio também triplicado, vamos assim dizer, né? Esse artigo de fevereiro de 2016 traz uma realidade bastante preocupante. Ele vem falar que o estudo aponta a alta concorrência para adquirirem um emprego após a graduação, após a pós-graduação, e no caso, como é especificamente da pós-graduação, esses estudantes que saem de mestrados e doutorados estão sujeitos a pressões psicológicas, ao estresse e ao adoecimento. O artigo destaca a incidência, então, de depressão ao longo dos alunos avaliados, as tentativas de suicídio e um dado extremamente interessante do ponto de vista da ciência, né? Que o estudo ainda ressalta para o início de respostas de assassinato em função da alta competitividade. Isso é muito preocupante, porque esse dado vem da China, mas a gente não sabe quando que isso vai se expandir, ou enfim, trazer para a nossa realidade, por exemplo. A gente sabe que na China tem uma questão de alta população, então é uma das hipóteses para estar acontecendo esse início. Bom, então a competitividade, a competição acadêmica na China tem essas repercussões. E na nossa realidade brasileira, quais serão as repercussões? Esse foi um recorte que eu fiz de uma notícia de jornal, do G1, do mês 8 de 2017, de que um professor de pós-doutorado pede emprego no semáforo de Taubaté. Esse professor, então, lecionou por 20 anos em universidades, e agora, então, ele estava sem emprego, começou a pedir emprego no semáforo. Se vocês procurarem essa notícia, tem uma fotinho dele, com totalmente uma descrição, o telefone dele embaixo, dizendo que agora era a única alternativa dele procurar emprego no semáforo para poder sustentar a família. É claro que eu trago um exemplo muito radical, mas para a gente pensar, quantas vezes que as pessoas se formam em determinados cursos e acabam tendo que não executar esses cursos, vão para outras alternativas, mesmo amando a profissão que se formou, acabam indo para outras opções que são viáveis para poder se sustentar, para poder conseguir ter uma continuidade na vida sem parar, sem ter essa dependência e chegar a um caso extremo como desse exemplo. Bom, aqui então eu trago 3 recortes para a gente pensar que realmente uma notícia na primeira, de uma página cotidiana, fala que a depressão nos estudantes é algo muito mais comum do que a gente está imaginando. Esse segundo artigo de Mesquita et al.
fala um pouquinho sobre a depressão entre estudantes de cursos da área de saúde de uma universidade do Mato Grosso. Ele avaliou 4 cursos de saúde, sendo que no levantamento macro, a maior população era de mulheres e solteiras, a população macro. E que 41%, mais de 40% da amostra estava acometida com sintomas de depressão, especificamente voltados, a grande maioria, para o curso de enfermagem. Nesse artigo, eles não fizeram uma comparação com o curso de medicina. Fizeram com educação física, farmácia, enfermagem e mais um outro. Então, biomedicina. Então, a medicina, de fato, não estava englobada, mas ressalta-se aí que a enfermagem, que está diretamente ligada aos acidentes, a esses momentos de mais necessidade de hospitais, de pronto atendimento, estão mais acometidos da depressão. Esse terceiro recorte que eu fiz foi sobre a prevalência de sintomas de ansiedade e depressão em estudantes de medicina, comprovando que pelos instrumentos que eles avaliaram, de fato os estudantes estão acometidos pelos sintomas de ansiedade e depressão e que eles ressaltam que o uso de drogas psicoativas e substâncias ilícitas estão associados também a esses sintomas, colocando então mais um fator de risco aos sintomas de depressão e ansiedade entre os estudantes. Esse artigo do McLean, professor que é meu amigo, ele fala um pouquinho sobre então a depressão e os motivos para viver e o significado do suicídio em graduandos do curso de psicologia. Esse artigo vai falar então quanto maior a sintomatologia de depressão, os motivos para viver diminuem e vice-versa, e que o suicídio passa a ser uma forma para os alunos então de eliminar o sofrimento, de fuga, de eliminar a dor. Então o sofrimento está muito associado a fugir desse momento, a fugir dessa situação que para eles é extremamente aversiva, que a faculdade vem trazendo por alguma situação. Esse artigo da De Silva, de 2017, publicado recentemente, fala então sobre o impacto das habilidades sociais para a depressão em estudantes universitários e comprova então dos 2 grupos que ela avaliou, o grupo que tinha os sintomas de depressão, que comportava a depressão, tinha consequências e sentimentos negativos nas interações sociais e de que poderia dessa forma esses comportamentos favorecer o isolamento dos alunos. Mas ela ainda traz como uma luz no fim do túnel, né, de que quanto maior for a emissão de comportamentos de habilidades sociais fornecidas a tais universitários, maior será a chance de resolução de tais demandas frente aos eventos aversivos do ambiente acadêmico. Então, uma vez que a gente pode promover esses momentos de habilidade social, também podem ser reduzidos os momentos aversivos e, consequentemente, os sintomas de depressão e dos acometimentos psicológicos dos alunos. Esse é um recorte que eu trouxe da Universidade de Madison, nos Estados Unidos, do curso de veterinária, de que recentemente eles fizeram uma passeata, que era uma caminhada, uma corrida, em prol de mobilizar, divulgar aí o bem-estar e sensibilizar sobre questões de depressão e suicídio para os alunos do curso de veterinária. Em Madison, nos Estados Unidos, o curso de veterinária tem uma grande taxa de suicídio. Então eles fizeram essa passeata justamente para conscientizar as pessoas e mobilizá-los sobre a questão de qualidade de vida, procura de auxílio e não chegar ao caso extremo do suicídio. Bom, esse artigo, Fight Through the Darkness, mostra um pouquinho a relação da depressão com a academia. A academia tem sido tanto uma bênção e um fardo na minha batalha com a depressão, segundo o entrevistado. Minha carreira na academia tem sua flexibilidade e autodireção, mas também um nível de estresse assustador. Tem sido tanto uma bênção quanto um fardo na minha batalha contra a depressão. A depressão, por sua vez, não tornou mais fácil enfrentar os desafios da vida acadêmica. Então, o que a gente pode pensar? Não necessariamente a gente entra na graduação, na pós-graduação, a gente vai ficar com depressão. Não, são sintomas que vêm associados a outros eventos e que estar com depressão, como ele diz aqui no final, não tornou mais fácil os desafios da vida acadêmica. Obviamente, ele não teve mais facilidade para lidar com essas situações quando a gente já está num estado melhor de qualidade de vida. Então, a depressão surge e vai inviabilizando outros momentos que ainda não foram comprometidos, que ela não deixou, os momentos comprometeram para a depressão. Agora, a depressão começa a tornar outros momentos que seriam fáceis, dificultosos. E esse artigo é de agosto de 2017. Bom, aqui eu trago de forma mais
lúdica, até assim, os sintomas da depressão, que são problemas psicomotores, falta de energia, alteração de peso, distúrbio do sono, ideias suicidas, estado deprimido, anemônia, culpa excessiva e dificuldade de concentração. Essa é uma página também dos Estados Unidos, que Students Against Depression. Ele vai mostrar um pouquinho, então, que nesse site eles estão fornecendo suporte para os alunos que se encontram na depressão. Então, eles vão explicar um pouquinho o que é a depressão, fornecer momentos para conversas, debates dentro do próprio site e fornecer o apoio. Foi um grupo criado por próprios estudantes que, para sensibilizar os outros que se encontram numa situação de depressão, a não chegarem num caso extremo de suicídio ou deixar a doença passar cada vez mais e aumentando, mas sim eles estão mobilizando para que os estudantes possam se unir e combater esses sintomas de depressão. Bom, o auxílio terapêutico tem ganhado bastante espaço nesse contexto de depressão e da vida do adoecimento dos universitários. Os estudantes começam a procurar de forma significativa agora o auxílio terapêutico em função de que é um dos métodos, primeiro que a gente trabalha a terapia para depois fazer uma associação com a medicação. Então é um dos recursos primeiro que os alunos começam a procurar. E universitários de mais distintas áreas, design, biologia, engenharias, começam a procurar o auxílio psicológico. E esse auxílio cresceu significativamente nos últimos 2 anos. A procura, não que a recorrência de sintomas de depressão na graduação, na pós-graduação, começaram agora, mas a procura pelo auxílio começou recentemente, com mais ênfase nos últimos 2 anos. E uma pesquisa de Gonçalves, 2017, que ainda está em andamento na Unesp, a pesquisa mostrou somente os dados da qualificação dele, de que ele fez uma pesquisa com centros de psicologia aplicado, que recebem os alunos, mostrou então que aproximadamente 40% das pessoas que procuram auxílio no centro de psicologia são de universitários. Os universitários, seja da instituição ou de outras instituições, começam a procurar auxílio na própria universidade, no campus da psicologia, no departamento de psicologia. Bom, aqui eu também trago um recorte de 2017 do surto de suicídios que teve na medicina. Então, mostra que no 4º ano de medicina, os alunos começaram a fazer movimentos para se juntar a essa causa, para eliminar o número significativo e grande de suicídios cometidos no pessoal da medicina. Então, uma série de tentativas de suicídio entre os alunos do 4º ano de medicina da USP tem mobilizado estudantes e professores de uma das melhores faculdades do país. Ao menos 6 casos foram registrados nesse ano e 3 nas últimas semanas. Esse artigo também é recente, agora de setembro de 2017, e teve participação do psicólogo daqui da UFSCar, o André, que fala um pouquinho sobre o quanto que o suicídio realmente é preocupante dentro dos universitários e dos transtornos mentais acometendo os universitários. Apenas na UFSCar foram 22 tentativas de suicídio nos últimos 5 anos. Nas universidades federais de São Paulo, Unifesp, e do ABC, 5 estudantes concretizaram o ato no mesmo período. E um mapeamento feito pela ABC mostrou que 11% dos seus alunos trancaram a matrícula em 2016 e o fizeram isso por problemas psicológicos. Mas o artigo também mostra algo significativo de que agora as universidades começaram a dar esse olhar voltado para os transtornos psicológicos que os alunos sofrem e a fornecer suporte psicológico para os alunos, fornecer esse momento de poder receber os alunos. Então o artigo deixa bem claro isso também, que agora esse suporte começa a ser muito visado e bem receptivo, que os alunos começam a realmente procurar e as universidades favorecer esse auxílio que era de extrema importância e que tinha certa escassez anteriormente. Bom, o que pode adoecer o aluno? Como a gente falou um pouquinho já, a competição e o perfeccionismo ao longo de todas as tarefas que a gente vai executar, dos estágios, esse perfeccionismo também pode levar a um adoecimento, a alta carga de atividades, o pouco suporte em estágios. Quando eu penso em pouco suporte de estágios, principalmente na área da saúde, às vezes o pessoal é encaminhado para fazer um atendimento, mas quando faz o atendimento, às vezes não recebe esse suporte, esse feedback depois, mas o que eu faço agora? Ou às vezes a gente pode se mobilizar frente a uma situação no próprio estágio. Às vezes é uma situação que a gente vivenciou ao longo da nossa vida e que a gente começa a entrar num conflito por perceber o problema do outro também. Esse pouco suporte
começa a afetar agora os alunos. A falta de suporte social, seja da família ou então dos amigos, poucas horas de sono e exaustão psicológica, preocupações financeiras e relação com o professor e orientador. Pensando na relação com o professor estudante, como ela pode ser abusiva e adoecer o aluno, aqui eu trago um recorte da Associação Nacional de Pós-Graduandos de que acontecem muitas humilhações em reuniões e aulas, omissão na resposta sobre orientação, abandono de responsabilidades com o orientador, pedido para realização de tarefas não relacionadas à pesquisa, corte de bolsas e reprovação não justificadas ou com justificativas falsas não acadêmicas. A lista é enorme, infelizmente, essas são atitudes comuns de professores, orientadores, em relação aos estudantes, segundo o artigo. Bom, aqui eu trago rapidamente um recorte de alguns relatos de situações abusivas entre o professor e o aluno e o professor que acabaram adoecendo. Por exemplo, esse relato: sou pós-graduanda e sofro humilhações diárias, assédio moral dos mais velados aos mais diretos, adoeci. Meu orientador, quando falei sobre minha pesquisa, me chamou de pato em uma reunião de pós-graduandos. E o relato 9, que fala: vim de outro estado, pois a orientadora se comprometeu a trabalhar com o assunto. Agora não quer que eu trabalhe mais o que havíamos combinado, não cumpriu com sua palavra, e ela me ameaça de tirar a bolsa. Sugeri mudar de orientador. Ela ameaçou me queimar e não dizer para ninguém na universidade me aceitar. Então, realmente, esses dados são preocupantes sobre essa relação que às vezes é muito velada. Não é para todos, claramente, mas às vezes uma situação ou outra mais perto do que a gente imagina pode estar acontecendo. Esse é um recorte que eu trouxe do próprio Facebook, de uma página de pós-graduação, que no último dia 15 de agosto de 2017, o estudante de doutorado Raul, de uma universidade indiana, cometeu suicídio. Em sua carta de despedida, com 16 páginas, o estudante diz que seu orientador o levou a cometer o suicídio devido ao assédio que sofria. Então é realmente algo que a gente também tem que estar atento para essa realidade que também adoece o aluno. Bom, aqui eu trago um recorte do jornal da USP, de 2017, o estresse quando a faculdade vira máquina de moer gente, e da Associação Nacional de Pós-Graduandos, também de 2017, que o estresse e a depressão na pós-graduação acontecem e é uma realidade que a academia insiste em não ver. E eu fico me perguntando como que é uma realidade que a academia insiste em não ver, embora dando um pouco de ênfase a mais. Se a gente pensar que os estudantes de hoje estão se acometendo por estresse, depressão, esses estudantes de hoje, amanhã serão os futuros trabalhadores. As pessoas que estão na graduação concluindo, amanhã ou estarão na pós-graduação, sendo docentes, sendo coordenadores de curso, parte da comissão científica de órgãos de fomento, ou se não, as pessoas que saírem da graduação vão estar empregadas com vínculo empregatício, sendo administradores de empresa, salvando vidas. E como que a gente quer exigir dessas pessoas, amanhã, quando inseridos no mercado de trabalho, total plenitude e bem-estar, se a própria universidade, o contexto da universidade, não favorece a qualidade de vida dos alunos, favorece o adoecimento. Depois a gente pensa no contexto de estresse ocupacional, que é vinculado ao trabalho. Mas será, se a gente pensar numa hipótese, essas pessoas que sofrem de estresse ocupacional já não passaram em algum momento na graduação por um tipo de estresse que vem se ampliando e desencadeando? Então, como não olhar para essa questão do estresse? Esse artigo da Sandra Caleb fala um pouco sobre a predominância de estresse, que o maior número é entre as mulheres, e o número de alunos estressados na fase da quase exaustão no último ano é grande, e o predomínio de sintomas físicos entre calouros e sintomas psicológicos entre veteranos. Esse artigo sobre o estresse de estudante de medicina e o rendimento mostrou, então, que há presença de estresse em mais ou menos 60% da amostra e de estresse extremo em aproximadamente 20% da amostra, sendo que era uma amostra composta por 456 alunos do primeiro ao 8º período de medicina, dizendo que o estresse não necessariamente acontece no primeiro ou mais no último período. Ele pode estar envolto em toda a trajetória do aluno. Qual a solução, então? Se a gente pensar tudo isso, nossa, Marina, então, você falou tudo isso, eu não vou sair da graduação, não vou fazer pós, vou trabalhar. Não, existe solução.
a vida acadêmica ainda é a melhor alternativa de fazer um curso de graduação, fazer um curso de pós-graduação, ser inserido no mercado com excelência, porque nós é que somos o futuro do Brasil. Então, eu penso, qual que é a solução? Viver. É o grande ponto que a gente tem que pensar, o grande ponto macro. A gente tem que pensar como que a gente olha para nós mesmos, para nossa saúde mental, nossos comportamentos, para as nossas condutas de forma geral. Às vezes a gente também se considera uma posição que está adoecendo, mas não se prontifica para essa mudança. A gente não consegue dividir o nosso tempo entre lazer, atividades que eu posso realizar hoje e as que eu posso deixar para amanhã sem procrastinação, mas que eu posso dividir essas atividades. O quanto que eu também me esforço, o quanto que eu procuro auxílio, o tanto que eu procuro auxílio terapêutico, de medicamentos, o tanto que eu percebo a minha ansiedade, a minha depressão e o estado que eu me encontro. É fácil a gente falar sobre as pessoas que estão cometendo suicídios, alguns estão ficando doentes, é uma realidade que tem que ser muito bem olhada, ok, mas o quanto também eu procuro esse auxílio. A gente não pode deixar isso incubado na gente e depois chegar a uma alternativa extrema do suicídio. A gente tem que verificar o quanto que eu me considero saudável, o quanto que a minha situação me traz bem-estar, me traz felicidade, e a partir dessa definição e essas... quando a gente consegue mensurar as nossas emoções, a gente consegue ver aonde que eu preciso melhorar ou não. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo. Na área da medicina, nós podemos salvar uma vida em um processo cirúrgico, claramente. Mas nós não podemos esquecer que em nossas casas, seja morando com os nossos pais ou morando sozinho, nós também somos a vida de alguém. Nós somos a vida dos nossos pais, nossos cuidadores, das pessoas em casa. O quanto que nós cuidamos dessa vida também. Às vezes a gente sempre foca o olhar demais ao outro, sem esquecer que nós somos uma vida. O quanto que olhamos para essa vida. As pessoas em casa esperam que essa vida esteja bem onde quer que ela esteja. Estudando, enfim, nos estágios. E de que adianta salvar uma vida e perder a nossa? Quando eu digo isso, em que sentido? Às vezes a gente poderia salvar ao longo de uma trajetória linda da nossa vida profissional, sei lá 500 pessoas num processo cirúrgico, só que se a gente chega a um estado extremo e comete, por exemplo, um suicídio, a gente deixou essa trajetória inteira pela frente. Quantas pessoas que a gente deixou de salvar? Isso seja em qualquer área, não somente da medicina, psicologia, áreas da saúde, mas se a gente não tiver esse controle de se conscientizar do quanto a gente está adoecendo e precisa rever isso, pessoal, por exemplo, da engenharia. Se a gente está formado em engenharia, pensar, mas a minha profissão não tem correlação, não tem uma correlação direta com a saúde, Marina. Tudo bem, mas se você construir um prédio errado e as pessoas forem morar lá, todo mundo pode morrer também. Então, o seu desempenho, a sua atitude, também vai sempre respingar no outro. Nós vivemos em comunidade, em conjunto. Então, o tanto que a gente olha para a gente pensa nisso, é realmente o mais significativo. E acreditar e lutar diariamente pela ciência e seu reconhecimento ainda é a maior garantia de um futuro melhor. Então, eu penso assim, a pós-graduação, eu estou na pós-graduação, adoro a pós-graduação, não tenho o intuito de a gente falar um pouco sobre adoecimento, mas de desmotivar ninguém, pelo contrário, acreditar na ciência é o grande diferencial. Amanhã, nós estudantes, seja de graduação, mestrado, doutorado, é que seremos o futuro do Brasil. E quem é o futuro do Brasil hoje? A gente consegue se olhar e falar, o futuro do Brasil está doente ou não está? Nós é que estamos com essa responsabilidade. E pensar na ciência, pensar em continuar os estudos, é algo significativo para a gente pensar em melhores condições para nós e para as próximas gerações. E finalizo com uma frase que eu gosto muito, que viver não cabe no lápis. Então eu acho que é importante a gente viver em primeiro lugar, e por consequência as coisas vão aparecendo no nosso lápis, com certeza vai estar muito bonito. Obrigada pela atenção.
Para a nossa próxima palestra, eu gostaria de convidar Karina Antoniani. Ela é psiquiatra, formada aqui na UFSCar, e ela vai dar palestra sobre a depressão entre universitários no Brasil e no mundo. Boa tarde para todas e todas. Sou meio tímida para falar em público, então vou ficar encostadinha aqui. Queria agradecer o convite. Acho que é extremamente importante a gente ter espaços para conversar sobre saúde mental em qualquer aspecto e especificamente hoje aqui nos universitários. Espaços como esses nos fazem questionar e pensar em como abordar e oferecer cuidados para a população em geral e hoje aqui discutindo a população universitária. A minha apresentação, quando me pediram para falar sobre depressão, né, toda vez que me pedem para falar sobre depressão, eu falo, caramba, o que eu vou falar sobre depressão? Porque posso falar sobre tudo, né, é muita coisa. Como eu sou psiquiatra, então assim, minha visão não vai ser uma visão psicodinâmica, nada, vai ser uma visão bastante objetiva, daquela coisa meio médico mesmo. E a minha ideia é tentar trazer aqui dados para a gente conhecer o que a gente tem de depressão nessa população. Eu sou da filosofia e da corrente de que a gente tem que saber o que a gente está olhando para a gente poder pensar em ação. Então, a primeira coisa que eu vou trazer são os dados, para a gente saber do que a gente está falando, para a gente tentar ter uma visão menos preconceituosa sobre isso, porque a gente sabe que as pessoas têm uma visão muito estigmatizada ainda. Então, eu vou trazer coisas bastante objetivas para mostrar que isso existe e é assim, e é ciência, não é blá blá blá. E depois eu vou trazer algumas iniciativas e resultado dessas iniciativas, uma coisa mais pontual, para terminar a apresentação mostrando que tem uma luz no fim do túnel, tá? Vamos começar. Só para eu ter uma ideia, aqui na plateia, quantos são estudantes? Quantos são docentes? Tem técnicos aqui? Profissionais da área de saúde? Ok, só para ter uma ideia para quem eu estou falando. Que eu acho que muda um pouco o enfoque para cada um. Bom, eu comecei a trazer alguns artigos para mostrar, alguns artigos de jornais, né? Para trazer como que esse assunto está na moda. Né? E está na moda porque começou a aparecer. Não acho que a mídia está tratando esse assunto de uma maneira muito legal, né? Que traz de uma forma muito alarmante e de uma forma que não traz muita solução, não traz muita luz no fim do túnel, mas ela lança um alerta para que a gente comece a olhar para isso de uma outra forma, né? Para de esconder. Esse problema sempre existiu e agora a gente começou a olhar para ele com mais carinho. Pode passar o próximo. Pode passar. Antes de eu começar especificamente a falar sobre dados, eu vou trazer um pouquinho de conceito, né? Então, assim, quando a gente fala de sofrimento mental, nem todo sofrimento mental é doença. É importante para o ser humano ter momentos de crise, é importante para o ser humano sofrer. A gente precisa aceitar isso, né? E as pessoas que lidam com pessoas precisam aceitar isso. Então, quando um aluno chega na sala do professor e diz que está difícil, o professor precisa aceitar que ele sofre, né? E que tem uma pessoa que é humana, que está ali do outro lado, né? E que precisa de alguns momentos de acolhimento, de orientações, e que isso não necessariamente é doença,
e que isso não é frescura, que isso faz parte do momento de amadurecimento de qualquer ser humano. Às vezes, quando a gente já está mais velho, não que eu seja muito velha, mas quando a gente está mais velho, a gente esquece que a gente, quando tem 18, 19, 20 anos, a gente ainda não está tão maduro assim para lidar com algumas situações que para a gente é pequeno, mas para aquela pessoa não é. Né? Então, como que a gente recepciona um aluno, um estudante que nos procura no momento de sofrimento? Essa é a primeira coisa que eu estou trazendo aqui. Então, assim, mais para frente eu vou falar de doença, mas eu queria pontuar que a maior parte das vezes que um estudante demonstra sofrimento, ele não está doente. Ele está sofrendo, está passando por uma crise, um momento que todo mundo passa, né? E como é que a gente recepciona e como é que a gente pode ajudar para ele passar por esse momento e poder contribuir para o amadurecimento dele. Né? Lembrando muito do que a Luciana falou na palestra dela, a gente está aqui não para criar produtos, a gente está aqui para criar pessoas. Então, como que a gente lida com essas situações no dia a dia, né? E por isso que eu perguntei quantos docentes tinham aqui, fiquei triste porque eu achei que tem poucos. E eu acho que faz parte do trabalho do docente criar pessoas. Né? Vocês não estão aqui para criar máquinas. Então, como é que vocês lidam com esses momentos? Né? E eu não estou dizendo que vocês precisam fazer isso. Talvez a gente tenha que trabalhar e criar isso em vocês. Mas que é importante vocês olharem que vocês têm essa necessidade também na formação. Quando esse sofrimento mental começa a trazer prejuízos, né? Prejuízos na funcionalidade, no dia a dia, nas relações pessoais, né? A gente começa a caminhar para o que a gente chama de transtorno mental, né? De doença. O que a gente sabe em relação aos transtornos mentais? Epidemiologicamente falando, né? A grande maioria dos transtornos mentais vão começar até os 24 anos de idade, né? O pico de incidência. O que isso quer dizer? Esses meninos e meninas que a gente tem aqui dentro da universidade têm um risco maior de apresentar transtorno mental pura e simplesmente por causa da idade que eles têm. Né? Nos levantamentos brasileiros que a gente tem, cerca de 45% da população durante a vida vai ter um transtorno mental. Coloquei esse dado para mostrar, assim, para deixar isso muito claro para as pessoas, que estar doente, ter um transtorno mental, não é frescura. É algo que acontece, tem mecanismos biopsicossociais envolvidos e que a gente tem que olhar para isso com menos preconceito, né? E com uma atitude mais aberta de encarar isso de uma maneira a fim de oferecer algum tipo de cuidado. Aqui é um slide só para falar do diagnóstico de depressão, porque eu vou começar agora a falar de depressão e aí eu vou ficar falando e as pessoas às vezes nem sabem, né, do que é. A gente tem alguns critérios diagnósticos, esse é um critério do DSM. O que a gente considera uma pessoa deprimida, né? Ela precisa apresentar, no período de tempo, humor deprimido ou apatia, né? E além disso, 4 dos sintomas que estão abaixo. Então, alteração de peso, apetite, alterações de sono, alterações na psicomotricidade, fadiga, sentimentos de culpa, disfunção executiva, que a gente fala de disfunção executiva, é aquelas disfunções relacionadas às tarefas do dia a dia, e ideação suicida. Depressão na população geral, que a gente sabe hoje epidemiologicamente falando. A gente tem um aumento da prevalência, né? Aí cerca de 18% entre 2005 e 2015. Talvez a gente não tenha só um aumento de prevalência, mas também de diagnóstico, né? A gente começou a olhar para o problema, mas aparentemente também da doença em si. Hoje, nós temos aproximadamente 322 milhões de pessoas deprimidas no mundo, ok? No Brasil, quase 6% da população está deprimida. E o que significa isso do ponto de vista social? Né? É uma doença que tem impacto social gigantesco. Do ponto de vista de perda econômica, a perda gira em algo de $1 trilhão por ano. É uma doença que é a principal doença que contribui para a carga global de doenças, ou seja, essa doença prejudica todas as outras doenças, né, do ponto de vista de evolução. E é a principal causa de incapacidade. Então, assim, é uma doença que atinge pessoas jovens, né, que está no momento aí produzindo. Então, por isso ela tem um impacto social gigantesco.
o que a gente tem em relação quando a gente fala de depressão e em relação a tratamento, né, e a prevenção. A produção científica que a gente tem em relação a essa questão da prevenção e do tratamento chama muito a questão, assim, a questão do baixo acesso, né, principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, e como que é desqualificado o acesso quando as pessoas conseguem acesso a tratamento. Então, são doenças que a doença acaba ficando muito crônica e a gente acaba tendo muita repercussão da doença que poderia ter menos repercussão quando a gente olha para os dados epidemiológicos. Isso sem falar na questão do estigma, que é gigantesco, eu já venho falando isso desde o começo da apresentação. Uma das consequências aí da depressão, né, que para a gente da psiquiatria é a pior consequência possível, que é o suicídio, né? A gente tem taxas aí alarmantes, é um problema de saúde pública, cerca de 800 mil pessoas morrem por ano por causa disso, no Brasil quase 12 mil pessoas por ano. O que assusta no Brasil, as taxas são crescentes, ao contrário do resto do mundo que vem diminuindo, então, ou seja, as nossas políticas não estão sendo muito efetivas nesse campo, né? E é a segunda causa maior de morte entre jovens. Agora eu vou começar a falar da população universitária. Tem algumas especificidades nessa população, né, gente? A gente está falando de pessoas que estão aí no... Primeiro, são pessoas que estão saindo da fase da adolescência para a fase adulta. Então, já é uma fase difícil, né? Ninguém se torna adulto de uma hora para outra. Então, é um processo em que as pessoas vão ter que ir criando uma maturidade emocional. É a principal, né, a diferença, né? A questão da maturidade emocional, de começar a lidar com conflitos, de começar a criar sua própria identidade, o seu lugar no mundo. Apesar de ser fictício, né, essa coisa de você fazer escolha para o resto da vida, porque isso é uma coisa que a gente pode mudar, mas no imaginário popular é o momento que você vai fazer as escolhas para o resto da sua vida. Então é um peso gigantesco num jovem que às vezes não está pronto para fazer essas escolhas. E isso envolve, inclusive, a escolha do curso universitário, né? Então, você vai escolher o seu curso universitário, quando você termina o curso, você vai escolher se você vai fazer pós-graduação, se você vai para o mercado de trabalho, para onde você vai. Às vezes a gente não tem nem a oportunidade de fazer escolha, né? A gente tem que pegar o que tem, porque senão não vai dar certo. Então é um momento de muitas transformações e peso, principalmente do ponto de vista emocional, né? E que a gente sabe que piora muito o risco, né, de desenvolver aí transtornos mentais. Alguns estudos falam até de aumentar taxas de até 30%. Então, é um momento muito delicado. Bom, alguns dados internacionais, assim. Por que eu estou trazendo isso, né? Apesar de não ser a nossa realidade, eu estou trazendo isso porque em muitos momentos, assim, eu ouço algumas pessoas que lidam com estudantes de que isso acontece só no Brasil e que essas taxas grandes não é exatamente assim, que isso não é problema deles, como se fosse uma coisa só nossa. E não é. No mundo inteiro, né, a gente tem prevalência grande de transtorno mental entre os universitários. As universidades em países desenvolvidos têm programas de prevenção e cuidado em saúde mental. Produzem muitos dados de que, quando oferecem esses programas, os estudantes têm melhor prognóstico, conseguem terminar o curso em tempos melhores, com melhor qualidade, conseguem se colocar em mercado de trabalho. Então, é um problema que o mundo inteiro enfrenta e que o mundo inteiro olha. Então, não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nos levantamentos, esse estudo traça a população toda universitária dos Estados Unidos, né? Como amostra. 15,6% da população universitária tem critérios para transtorno de ansiedade e ou depressão na graduação e 13% na pós-graduação. 2% da população apresenta ideação suicida no último mês. E eles, um dos maiores preditores, tanto para transtorno depressivo quanto para ideação suicida, é a maior vulnerabilidade em relação à questão financeira, né? Que é uma realidade que a gente vive muito no Brasil, né? As dificuldades financeiras. Na Alemanha, o levantamento deles, eles colocam quase 23% da população universitária com transtornos mentais e não estando relacionado à questão de uso de substâncias.
quando se relacionam com substâncias, essas taxas aumentam bastante. Na Turquia, 27%, e no Canadá, quase 70% dos estudantes atendidos por questões de transtorno mental nas unidades de saúde mental deles tinham dificuldades acadêmicas. Eu acho que a gente tem duas conclusões aí, né? E talvez a gente pode pensar em ações mais para frente pensando nessas duas coisas. A questão das dificuldades financeiras como um fator de vulnerabilidade, né? E a questão do transtorno mental piorar o desempenho acadêmico. Aí mais para frente eu vou trazer algumas outras coisas para remeter nesses dois quesitos. Pode passar. No Brasil, os nossos estudos não tem uma qualidade muito legal para a gente ficar levantando muito prevalência, né? A gente tem estudos muito locais, e aí varia muito. Muitas vezes as amostras são muito específicas para áreas, então é um pouco difícil a gente falar uma prevalência global. Varia bastante entre um estudo e outro, entre 25% e 35% de prevalência de depressão. Vai variar, inclusive, entre os cursos. Então, tem muitos estudos falando da área de medicina. Na medicina, chega até 50% em alguns levantamentos. E o que chama muita atenção dos estudos em medicina é o quanto que é crônico, né? A manifestação de depressão nos alunos de medicina. O uso de substância psicoativa, seja lícita ou ilícita, a gente tem aí um risco de 22% de dependência entre os universitários, é alto, e em relação ao álcool, e 8% em relação à maconha. Descreve-se muitos e muitos estudos, uma coisa que chama atenção, a minha atenção pelo menos, né, do quanto que esses alunos que estão passando por algum sofrimento mental queixam-se de situações de discriminação, sentimento de inferioridade e como que isso prejudica a qualidade de vida. Discriminação em geral, né, então por opiniões políticas, pela cor, por ser mulher, por ser indígena, por ser refugiado, né, dos grupos que existem dentro das universidades, da questão de diferenças de opiniões, quanto que esse espaço que deveria ser um espaço da diversidade, às vezes não propicia diversidade, né? Num levantamento que a gente fez na Unicamp, com dados de 2006, eram de pacientes que eram atendidos, né, no serviço de psicologia e psiquiatria de lá. Então, já eram pessoas que tinham uma vulnerabilidade para já procurar ajuda e estavam com algum tipo de sofrimento, mas que durante o segmento, até 15% dessas pessoas em algum momento expressavam um pensamento suicida. E aí elas relacionavam muito essa questão do pensamento suicida com algumas questões relacionadas ao relacionamento ruim com os amigos, com piores scores no Audit. O Audit é um questionário que a gente usa para avaliar a questão de uso de substâncias. Então elas tinham piores scores, elas tinham maior risco de ter padrão de dependência ou uso abusivo. Elas tinham contatos prévios com saúde mental, o que nos demonstra talvez alguma condição mais crônica. Essas pessoas usavam mais calmantes sem prescrição, o que nos assusta um pouco, né? Benzodiazepínico. Procuram a religiosidade, às vezes, como uma saída para essa situação, e tem piores rendimentos acadêmicos. Agora eu vou apresentar assim, alguns dados das instituições federais de ensino superior, né? Esses dados são da Andifes. A maior parte dos universitários, né, tem até 24 anos de idade, como já tinha falado antes. No Sudeste é quase 78%. Quase 40% dos estudantes nas instituições federais trabalham. Isso é um dado que reforça essa questão da vulnerabilidade socioeconômica e do aumento da carga, da sobrecarga na carga horária, né? Uma parcela muito pequena participa de movimentos estudantis, só 6%. E eles englobaram os movimentos estudantis, inclusive atividades extras. Então, assim, é uma parcela muito pequena da população universitária. E quase 35% não pratica nenhuma atividade física. 43% desses estudantes
eles relatam dificuldades na adaptação. Então, adaptação na cidade, na moradia, com questões relacionadas à separação da família, com a organização de horário, né? Quando perguntados o que interfere no desempenho acadêmico deles, na vida acadêmica, aparecem muitas questões de relações. Então, assim, 46% fala das dificuldades de relacionamento interpessoal ou social, 41% das relações amorosas, 24% das situações de violência física ou sexual e 25% do assédio moral. 20% relata conflitos religiosos, 52% dificuldades financeiras, 39% dificuldade de acesso a materiais e recursos, 1/3 com dificuldade de aprendizagem, 40% com dificuldades em relação à disciplina e hábitos, 37% uma carga excessiva de trabalho e 58% carga excessiva de trabalho acadêmico. O que eu quis com esses slides? Não sabe ficar olhando esses dados, né? Mas é mostrar alguns fatores com os quais a gente tem autonomia de lidar, né? Porque quando eu venho aqui e falo que a pessoa precisa de tratamento psiquiátrico, a universidade fala, não dá para ter um psiquiatra na universidade, realmente a gente não tem muita autonomia nisso. Mas nisso, algumas coisas a gente tem autonomia, né? Então, será que se a gente conseguisse sentar com as coordenações de curso para lidar de uma forma melhor com a questão de organização das grades, né? Repensar, ter momentos dentro da grade horária de curso, de sentar com os alunos, ajudá-los a se organizar, de ver quais são as dificuldades, de quais são os problemas e repensar isso. Será que a gente consegue diminuir essa insatisfação? Né? Melhorar acesso a outras atividades. Então, assim, o Fiscar fica aqui longe pra caramba da cidade. O ônibus passa aqui de vez em quando no final de semana. Como é que eles vão pro cinema, pro shopping, pra praça, né? Então, o que a gente consegue pensar de ações que estão dentro da nossa autonomia para diminuir esses graus de insatisfação? Aí, assim, isso eu fiquei muito preocupada. Assim, quase metade da amostra fala sobre crises emocionais no último ano. Né? O que eles chamam de crise? 70% se diz ansioso, 44% fala sobre alteração de sono, 36% fala de sentimento de desamparo e desesperança, 31% fala de desatenção, desorientação, confusão mental, 25% de timidez excessiva, 22% de depressão, 14% de medo, pânico, 12% de problemas alimentares, 4% de abuso de álcool e 14% com uso mais frequente e 2% de outras drogas. Prejuízos que eles mesmos relatam decorrentes dessas alterações. Falta de motivação para estudar ou dificuldades de concentração em 61% da amostra. Baixo desempenho acadêmico em 48%. 31% reprovações, 16% trancamento de disciplinas, 6% mudança de curso, 6% risco de ser jubilado e 5% tratamento geral. Aí aqui agora eu vou falar um pouquinho da questão de procura de cuidado e o que a gente tem de dados, né? Apesar de a gente estar discutindo muito e estar em voga, né, discutir saúde mental nos universitários, os estudos demonstram que a procura ainda é muito baixa. Né? Cerca de 40% a 50% tem acesso. Talvez até reflita a situação social mesmo. As pessoas têm baixo acesso a cuidados de saúde mental em geral. A gente vem, nos últimos estudos, observando muito uma diferença aí do perfil da população universitária. Isso é bom, né? É uma população universitária agora que está ficando parecida com a sociedade, né? Mas que tem um porém de uma população que é mais vulnerável. Não vulnerável a ficar mais doente, mas mais vulnerável porque ela é mais dependente dos recursos que a universidade dispõe, né? Então, antigamente, há uns 15 anos, né, as pessoas que entravam na universidade eram pessoas mais ricas, quando ficavam doentes, elas procuravam os cuidados fora da universidade. E não é mais assim, né? Os últimos, por exemplo, nesse estudo, nesse mestrado da Unicamp, que defenderam ano passado, 50% das pessoas que estavam relacionadas a sofrimento mental, 50% a 70%, que mudavam da graduação para pós-graduação, eram pessoas dependentes de bolsa de estudo. Então, quando essas pessoas, se não existisse esse serviço
de atendimento psicológico, elas ficariam desassistidas. Então é esse o enfoque, não é que as pessoas que entram pelo sistema de reserva sejam mais vulneráveis a ficar doentes, não. Elas simplesmente dependem mais da universidade, então elas aparecem mais para a universidade. E que resposta a gente vai dar para essas pessoas? No levantamento da DIFES, quase 30% procura por atendimento psicológico, 10% por algum tipo de orientação psicopedagógica, 9% por atendimento psiquiátrico e 11% já tomou ou está tomando algum psicotrópico. Quando isso demonstra assim, vai aumentando a gravidade, né? Porque quando chega na medicação vai ficando mais grave o transtorno mental. Isso foi um dado bem interessante do mestrado. Assim, as pessoas que recebem cuidado e estão em segmento, elas têm um menor rendimento acadêmico. Então, esse transtorno mental prejudica o rendimento acadêmico. Porém, se elas estiverem recebendo cuidado adequado, elas conseguem terminar o curso de graduação. Ainda que demore mais tempo, mas elas terminam o curso de graduação e pós-graduação. Então, assim, isso tem, a gente pensar, inclusive, socialmente falando, né, é um impacto gigantesco. A gente conseguir oferecer cuidado. Os estudos reforçam muito que esse cuidado é interessante que seja dentro da universidade. A gente sabe das limitações financeiras, enfim, mas quando a gente consegue, é melhor o resultado. A gente tem um resultado, inclusive, em formação e devolver isso para a sociedade, né? Uma pessoa formada para a sociedade é melhor do que uma não formada. Concluindo, eu acho que eu coloquei algumas coisas que eu acho que é importante da apresentação. Assim, eu acho que a primeira coisa é a questão de a gente conseguir banir os estigmas, né? Apesar de saúde mental ter muita coisa relacionada à subjetividade, né? Então não dá para colocar número em tudo, né? A gente tem que tentar o máximo possível trazer objetividade para as relações de saúde mental. Então, assim, tudo que eu estou trazendo aqui foram dados para reforçar que sofrimento mental existe, que depressão existe, que é doença, que tem como a gente melhorar e que quando a gente cuida, a gente consegue trazer resultados positivos. Então, vamos tentar banir os estigmas. Por isso que eu queria que tivesse mais docente aqui hoje. Promover espaços de interação é um fator de proteção em relação ao sofrimento mental. Mecanismos de proteção das diferenças. Eu não falei isso com tanto detalhe durante os slides, mas os estudos trazem muito a questão de você ter locais e espaços em que os estudantes eles podem colocar esses problemas que eles enfrentam em relação a preconceitos, as dificuldades de relação, então, sei lá, questão dos negros, das mulheres, tem espaços onde eles possam discutir isso, espaços protegidos, né? Espaços em que eles possam colocar se as opiniões são respeitadas e que consigam sair algum tipo de encaminhamento disso. Isso é um fator protetor. Apoio na organização diária de vida dos estudantes, isso é importante. Eu acho que isso é uma coisa que está dentro da nossa autonomia de poder fornecer. Identificar as demandas daqueles casos que são mais graves e que vão precisar de ajuda mais especializada, e aí a gente vai precisar pensar como a gente vai fazer isso no âmbito da UFSCar, em alguns momentos vai precisar. Iniciar as iniciativas dos estudantes. Gente, esse pessoal é criativo, esse pessoal é bom, né? Então eles só precisam de espaço. Se a gente der espaço, eles vão criar muita coisa. A gente precisa incentivar isso e a gente precisa dar apoio. Formar redes de proteção e apoio, estimular atividades extracurriculares e estimular os cuidados técnicos de saúde mental. Por exemplo, uma das coisas que a gente lê bastante é a questão de recepção de calor, né? Exatamente pela questão da entrada, né, aquele momento de maior crise, como que a gente pode instituir esses momentos? E aí, ouvindo a questão da mentoria, né, eu tentei fazer uma extrapolação. Como que a gente pode fazer isso com os veteranos, né? Talvez os veteranos serem referências, os calouros, tornar isso uma coisa mais institucional e não ser uma coisa pontual daquela semana, né? Eu acho que essa questão da recepção do calouro precisa ser uma coisa que vai acontecendo durante o ano todo, né? Porque tem os primeiros semestres são os semestres mais difíceis na questão da adaptação da vida acadêmica. Então, como a gente pode promover isso de uma maneira institucional, né? Como a gente pode fazer com que os estudantes tenham contato com aqueles que já se formaram? Será que a gente pode fazer reuniões para as pessoas se colocarem
trazerem as experiências de como que é a vida pós-acadêmica. Então, são iniciativas que têm um baixo custo e a gente tem muita autonomia para poder fazer. Obrigada, gente. Nós vamos fazer um intervalo de 20 minutos. O grupo terapêutico da Juventude Universitária vai fazer uma apresentação, como de manhã. E aí nós voltamos para a última palestra, então, às 15 para as 4.